Vou botar para gravar aqui para quem não puder acompanhar. Antes da aula do Maurício, a gente falou sobre, né, captadores, e a gente nessa aula não falou de cordas e palhetas, que eu quero falar hoje, né? Falamos basicamente de captadores, porque deu pano para manga. Nessa aula eu acho que foi só o John que assistiu, foi a aula que eu dei no domingo, não sei quem chegou a ver a gravação. Se não viu, assista lá, porque é bem interessante, tem muita coisa legal. Eu explico bem o que é captador, um materialzinho também, na apostila também tem tudo que eu dei na aula aqui, para vocês lerem e poderem fixar melhor o conteúdo, né? Então eu vou falar sobre o que é captador, como ele funciona, quais são os principais modelos e suas características, qual é a sua relação com os acessórios madeira do instrumento e os diferentes tipos de configuração, né? Então explico bem detalhadamente. Quem não saca muito de captador, é bom ler porque está bem explicado. Falei sobre os tipos de imã de alnico, ferrite ou cerâmico e o samário cobalt. Existem outros modelos de imã que são usados para captadores, mas esses três aqui são os mais usados, né? Como eu falei, tem muita coisa que não dá para você saber tudo, né? Você acaba sabendo daquilo que é mais comum, que é mais usado. Ontem mesmo um ex-aluno meu postou uma foto no Facebook de uma guitarra que um luthier fez para ele, e a madeira usada no braço era uma madeira que eu não conhecia. Aí eu fui pesquisar na internet para saber que madeira era aquela. É uma madeira bem escura, acho que é vergum, é o nome da madeira. É uma madeira africana. Daí o fato, por isso que eu não conheço. É uma madeira nova, uma madeira que, inclusive, nas pesquisas que eu fiz na Gulgada que eu dei, né, falava que é uma madeira que a galera tem usado ela ultimamente para braço de instrumento, porque ela é uma madeira legal, uma madeira bem rígida, né, para braço e para escala. É uma madeira bem escura, assim, com os desenhos bem interessantes, né? Então, às vezes a gente vai se deparar isso com uma novidade de madeira, de uma matéria-prima, um componente que é utilizado, que é uma coisa nova. Mas quando se fala de imã, né, os mais usados é o alnico, o ferrite ou cerâmico e o samário cobalt. Sendo que o alnico ele é o mais usado porque tem um timbre que a galera curte mais. Você tem, por exemplo, o alnico 2, que é o captador preferido do Slash, que inclusive ele tem um modelo assinatura, é feito de alnico 2. É um tipo de imã. Você tem classificações, né? O alnico ele vai, por exemplo, você tem um alnico 5, também é um tipo de imã, né? Aí tem as especificações técnicas dele lá, mas basicamente o alnico ele é uma liga de alumínio, níquel e cobalto, né? Uma mistura. Aí eu falei sobre os modelos de captadores single coil, né? Que são os simples, os humbuckers, que são os captadores duplos, né? O HUM é como os americanos denominam o barulho gerado pelo captador simples. Quem tem guitarra com captador simples aí, se você botar no captador simples, ele vai fazer um barulho, né, que é inerente ao funcionamento dele. Ele inclusive é um captador que, se você pegar perto do computador, ele vai captar a interferência. Ele com distorção, ele tem uma tendência a sujar muito o som, tá um ruído muito grande. Então os americanos acabavam chamando esse barulho de hum. E o Booker, né, que é o que veio depois, é o cancelador de humming, né, ou sem hum. Seria basicamente isso, que virou o humbucker, né, que é o captador com duas bobinas. Eu explico depois como que dá esse cancelamento de fase aí que corta o ruído, né. Aí você vai ter os captadores humbuckers em formato single. Aí eu citei até um modelo aqui do captador assinatura do Ian Malmsteen, né, o Furry, que é fabricado pela Seymour Duncan. Ele é um captador single normal, que ele conta com duas bobinas sobrepostas. Eu até tinha separado, deixa eu pegar o captador aqui, peraí. Eu tenho aqui um captador single, ó. Esse aqui é de uma guitarra que eu tirei. É um captador, inclusive, Tajima, ou chinês, né? Vem uma Tajima 635. Quando você tira a tampinha aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Isso é um captador, tá? Ele vem com esse isolamento por dentro aqui, mas se você tirar, ele vai ter um filamento de cobre, né? Em uma das fotos anteriores aqui, ele é isso aqui, ó, exatamente isso aqui, ó, quando você tira esse isolamento aí, tá? Então, basicamente, isso é um captador. E o captador humbucker em formato single, você vai ter dois modelos. Você vai ter um que a bobina ela é dupla, só que ela é uma em cima da outra, tá?
Então aqui teria uma embaixo e outra em cima, que é o que acontece com o captador do Wing Mouse. E você vai ter esse modelo aqui, que é o Fast Track da Dimarzio, exemplo, né? Que tem duas bobinas paralelas, né? São mini bobinas juntinhas. Tem essa laminazinha aí indicando, é um captador muito legal, um captador de alto ganho. Eu já tive um captador desse numa guitarra Strato, fala muito bem. Depois você vai ter os captadores ativos, que como o nome diz, eles têm um circuito que é alimentado por uma bateria de 9 volts, muito conhecido pelo Zakk Wylde. O Zakk Wylde usou desde o começo da carreira o MG81, por exemplo, que inclusive desse foi criado o modelo assinatura dele. Quem conhece o som do Zakk Wylde aí sabe que ele tem um som com muito ganho, bem distorcido, ele usa muito harmônico. Quem já tocou num captador desse aí já percebeu que ele é fácil para extrair aqueles harmônicos, porque ele tem muito ganho, né? Só que é um captador que a galera até brinca, que ele fala que você pode colocar um captador desse num cabo de vassoura com cordas, que vai ter o mesmo som da guitarra do Zakk Wylde, por exemplo. Porque não é um captador que interage tanto com a madeira. É claro que é um exagero, é uma brincadeira da galera que curte timbre, né? Você fala, mas o MG81, se você pegar ele e botar num cabo de vassoura com cordas, vai soar igual a guitarra do Zakk Wylde. Porque o que vai mandar no som do captador ativo é o sistema ativo dele. Só que existem outros captadores ativos, né? Eu nem comento muito na apostila, que não vão ter ganhos altíssimos. Por exemplo, o Dave Gilmour, ele usa o Lace Sensor, a série Lace Sensor, que é um captador ativo. Só que é um captador ativo de baixo ganho. Pô, vai falar que o timbre do Dave Gilmour não é bom, né, Sérgio? Aí eu vou ofender o Sérgio se eu falar isso, né? Dave Gilmour é mestre, né, cara, em timbre, e já tá numa praia mais de rock clássico, psicodélico, uma parada bem diferente. Aí você vai ter aqui também os captadores Trembucker. Trem vem de trêmulo, né? A ponte, trêmulo, e o bucker de humbucker, né? Então, aí já sugere, né? O que acontece? Esse captador ele vai ter esses espaçamentos aqui, ó, dos polos. Não sei se dá pra ver aí, ó. Esses espaçamentos de uma guitarra com ponte Floyd Rose não é igual ao espaçamento de uma guitarra com ponte tipo Gibson ou tipo Fender. O espaçamento é diferente, ele é maior. Então quando você coloca um captador desse numa guitarra com a ponte Floyd Rose, a corda não fica centralizada nesses polos, nesses espaçamentos. Isso vai interferir na captação. Às vezes uma corda fica mais baixa que a outra, né? E aí foi criado esse modelo Trembucker, que ele tem o espaçamento ideal para pontes Floyd Rose. E a Dimarzio, a Trembucker é fabricada para Seymour Duncan, né? A Dimarzio, você vai ter os modelos F-Spacer, que é F de Floyd Rose. Fala, Jonatas. E aí, beleza, cara? E aí, beleza? Beleza. Então você vai ter o Trembucker da Seymour Duncan e o F-Spacer, que é da Dimarzio. Mas, basicamente, esse captador ele é específico para trêmulos Floyd Rose. Então, isso é uma informação importante, que se você for trocar o captador da tua guitarra, você tem que perguntar ao lojista qual modelo que é. Por exemplo, o Sérgio, eu sei que ele tem uma Fender, né? Então se ele quiser um dia trocar o captador, ele tem que buscar saber isso aí, porque a ponte dele é aquela ponte clássica de Fender, né? Então ele tem que buscar um captador no padrão clássico, porque senão os polos vão ficar desencontrados e ele pode ter uma perda ali de sinal em alguma corda. Então é importante observar isso. Aí os captadores Blades são esses modelos aqui com uma espécie de lâmina, tá vendo? Qual a característica desse captador? Ele é basicamente o mesmo padrão aqui do Fast Track da Dimarzio, né? Mas esses captadores Blades, a captação é igual por toda a lâmina. Ao invés de você ter os polos para cada corda, tá? Você tem uma lâmina que capta direto. Então, alguns músicos não gostam disso porque falam que você perde a dinâmica, né? Porque você não tem um polo para captar cada corda especificamente. Você tem uma lâmina que está captando por igual, ela toda capta por igual, tá? Então alguns vão dizer que isso influencia um pouco na dinâmica, perde um pouco a dinâmica, né? Ok? Bom, aqui depois eu falei sobre a relação que o captador vai ter com a madeira, né, e com as peças. Depois vocês dêem uma lida com calma, porque o tipo de madeira, como o captador está preso, se ele está preso no escudo, se ele está preso direto na madeira, o tipo de ponte, se é uma ponte Floyd Rose, por exemplo, que ela só tem 2 pivôs, ela só tem 2 parafusos que prendem na madeira, ou se é uma ponte tipo a Fender, igual da Fender do meu amigo Sérgio, que são 6 parafusos, né? Então vai soar diferente. É só você imaginar 6 parafusos tendo contato com a madeira, a ponte encostando toda na madeira. O
que é igual a dele, e uma Floyd Rose, que são só 2 e ela é flutuante, né, vai dar diferença de timbre, porque ela vai ter menos contato com a madeira. Então isso vai influenciar na captação também, tá ok? Então são detalhes que a gente tem que levar em consideração, tá? Na hora de timbrar, na hora de você trabalhar com o teu equipamento. Aí eu falei dos tipos de configuração mais comuns que você vai encontrar em guitarras. Você vai ter o HH, que é humbucker, ou seja, é o caso aqui da Les Paul. Ó. Você tem 2 captadores duplos, tá ok? Você vai ter o SSS, que é single, que é a configuração muito comum para Stratocaster, né? Você vai ter o SS, que são 2 singles, muito comum, por exemplo, para Telecaster. Você vai ter Telecaster com um single na ponte e um single no braço também. Você vai ter o HSS, que é o humbucker na ponte e 2 singles, sendo um no meio e outro no braço. Você vai ter o HSH, que é humbucker, single, humbucker. Por exemplo, é a que vem na guitarra do Steve Vai, Bunny's Jam do Steve Vai, você tem 2 duplos, né, e um single no meio. Então, essas configurações podem variar. Essas são as mais comuns, mas tem cara que às vezes inventa moda. Tipo, você tem... Eu lembro do Scott Hill, não sei quem conhece, guitarrista do Skid Row. Um tempo ele usou uma guitarra que era só um humbucker, só tinha só um captador na ponte, não tinha mais nada. Era uma guitarra, uma Super Strato, né, sem escudo e tal, o Floyd Rose, aquele padrão meio Jackson, headstockzinho para baixo e tal, né? E só tinha o captador da ponte, não tinha mais nada, nem chave seletora e um botão de volume, nada mais. Então, às vezes os caras pedem, né? Chega pra fábrica e, ó, eu quero que você faça uma guitarra assim pra mim. Ainda mais esses caras aí que tem moral, né? Que são músicos famosos, eles acabam criando seus modelos. Inclusive, essa foi uma das características e uma das grandes contribuições do Van Halen, né? O Van Halen, ele foi um cara que ele fez a história não só pela música dele, que era excelente, né? Quem conhece a discografia da banda Van Halen sabe do que eu estou falando, mas ele também fez diferença na parte técnica do instrumento, né? No playing dele, na forma de tocar, ele inovou demais e também teve muitas contribuições no sentido do equipamento, né? Ele foi o primeiro guitarrista a utilizar Floyd Rose, ele conheceu o cara que criou Floyd Rose, é o nome de um cara que criou esse sistema de ponte, e ele foi o primeiro cara a divulgar. Ele que começou a pegar a guitarra Strato e colocar humbucker na guitarra Strato. Ele tinha uma guitarra que ficou famosa, que é a Frankenstein, que ele fazia vários experimentos, ele mesmo pintava, tirava, instalava captador, mexia. Tem várias entrevistas que ele conta histórias bem engraçadas até sobre isso. E assim ele foi chegando nos times. O cara tem vários modelos, tinha, né? Ele faleceu. Teve vários modelos de guitarras de assinatura, captador, ponte, amplificador, pedal, vários tipos de pedal com o nome dele. O cara... A importância é muito grande nessa questão aí de equipamento. Ele falava que ele queria contribuir não só no aspecto da música, da composição, da técnica, mas também no mundo da tecnologia, dos equipamentos mesmo, né? Então isso é interessante. Depois eu falei aqui sobre splitar e defasar os captadores, né? O que é splitar? Splitar, aqui eu comento, é quando você coloca um potenciômetro push-pull na sua guitarra. O que é um potenciômetro push-pull? É um potenciômetro que você puxa ele para cima, né? Ou pressiona, aí ele desce. Quando você puxa, ele desliga uma das bobinas do captador. Aí o captador passa a funcionar com uma bobina só, né? E quando você aperta, ele liga novamente e o captador passa a funcionar com 2 bobinas novamente. Isso no captador duplo. E tem o esquema de defasar também, que a defasagem é quando você liga o captador fora de fase. O som dele vai ficar um pouquinho mais magro e vai ter mais uma característica de timbre. Não chega a ser igual a quando você usa só uma bobina, mas ele dá uma diferença de timbre e alguns músicos gostam de fazer isso também, tá? Na apostila eu falo um pouquinho mais. Uma outra coisa legal que eu falei é o treble bleed. Não sei quem já ouviu falar. Nessa guitarra aqui, na minha outra guitarra, na minha outra Les Paul preta, eu tenho o sistema de treble bleed instalado. O que é isso? É quando você coloca um capacitor cerâmico 470 PF a 1 kPF no potenciômetro. E o que ele vai fazer? Quando você abaixar o volume com distorção, ele não corta o agudo. Porque quando você não tem esse sistema instalado e você abaixa o volume, automaticamente você vai tirando o brilho também. Ele vai tirando tudo, né? O que é legal disso? Eu posso sair de um som com um ganho de distorção muito alto
e eu venho abaixando até chegar um som bem, um overdrive bem levinho, um crunch, como a gente costuma dizer, e não muda a equalização, não muda o timbre fica idêntico. Parece que eu mudei de pedal. A impressão que dá é que eu estava num pedal de alto ganho e fui para um pedal de crunch, por exemplo, ou um overdrive ali, low gain. A gente vai falar mais sobre esses lances de timbre aí mais à frente. Mas só para vocês terem uma ideia, é uma dica bem legal, vários guitarristas utilizam e é simples de fazer, dá para você fazer até em casa. Quem manja aí de solda, dá para você comprar os componentes aí em qualquer casa de eletrônica aí, de componente eletrônico, e você mesmo faz em casa, se tiver coragem, né? E, Ricardo, se der merda, se der errado, você vai lá e leva no luthier e pede para ele corrigir o que você fez. Mas eu já fiz muita coisa, bicho. Eu já fiz parte elétrica de guitarra, eu já fiz nivelamento de traste, já fiz um monte de coisa. Regulagem eu faço direto, manutenção. Eu não virei luthier porque eu não quis, cara, assim. Se eu quisesse, de vez em quando aparece aluno meu pedindo para regular a guitarra, para fazer alguma coisa. Eu não tenho tempo, na realidade, né? Porque para virar um luthier você tem que dedicar aquilo ali, né? Mas não, tem umas paradas que você pesquisa na internet, você tem um projeto e dá para fazer tranquilo. O Miguel colocou, elétrica de guitarra só é difícil na primeira vez. Exatamente. Se você tiver o projeto ali, tiver o esquema, meu amigo, você faz tranquilo. Agora, você tem que saber o mínimo, né? Você tem que saber fazer pelo menos uma solda, mexer ali com ferro de solda. E foi. Beleza, Jonathan, chegou agora, eu tô só dando uma revisada rápida do que a gente falou na última aula, né? Antes da aula passada com o Maurício, né? Depois eu falei um pouco de palheta. É uma coisa que a galera não dá muita atenção, mas palheta influencia muito no timbre. Aí eu falei que você vai ter algumas variantes, né? Tamanho, espessura, e falei material. Pera aí. Eu falo aqui do... Cadê? Deixa eu achar. Eu falo do tamanho, da espessura, do material. Deixa eu lembrar aqui, ó. E do design, né? Do formato. Lembrei, do formato. Então o tamanho é o tamanho da palheta mesmo, pequeno, médio, grande. Isso aí vai influenciar na tocabilidade, não no som. Espessura vai ter uma influência no som. Se a palheta é muito mole, ela tende a ter um som mais brilhante, mais instalado. Aí aqui eu falei, deixa eu voltar mais um pouco aqui, sobre as espessuras mais comuns. Você vai ter a extra fina, a leve, a média, a pesada, a extra pesada. Ricardo, qual que você usa? Talvez você esteja querendo perguntar. Já vou te adiantar. A palheta que eu uso o modelo da Lost Dog, tá? Que é essa aqui, ó, é a Jazz 3. É um modelo que eles fazem pra mim. Não sei se vai dar pra ver. Tem meu nome aqui, é Ricardo Soares e tal. O endereço do meu site. E ela tem 1 milímetro. O Jonathan colocou, ele ensina a entortar a palheta, porque minhas paletas são tortas, ó. Ele tem lá, minhas paletas são tortas, ó. Por que eu entorto? Mania, cara, desde quando eu comecei a tocar, eu ficava assim, ó. Antes de tocar, ou às vezes tava no ensaio, e a paleta acaba ficando torta. Então quando eu pego a paleta reta, eu estranho. Aí eu pego... As paletas Lost Dog, elas vendem nas lojas, esse modelo aqui, e você vai achar ela reta, ela não vem reta. Na época eu até falei com um cara da empresa lá, que me patrocina, eu falei, cara, não vou fazer ela torta não, Ricardo, porque se o cara gosta dela reta, o cara não vai querer comprar. Eu falei, se o cara quer entortar, ele faz igual você, eu entorto tudo na mão. Eu pego ela quando ela tá novinha, ela tá reta, eu venho aqui e entorto ela um pouquinho pra ela ficar, ó. Não sei se dá pra ver aí. Ó, tá levemente torta. E fica mais confortável pra mim. Paleta bem legal. 1 milímetro pra mim é uma medida boa. Eu fiz vários testes de várias espessuras. É legal para paletada, para várias técnicas mais de velocidade. Agora, para tocar violão, meu irmão, vai essa aqui, ó, a mais molinha. Inclusive eu fiz uma gravação de violão semana passada e eu usei essa aqui, é uma da Dunlop de nylon, que é 0,46. Ela é molinha. Qual o problema dessa paleta mole? Quando você faz isso, ó, ela demora até voltar, tá vendo? Ó, ela tem um delayzinho para ela voltar ao estado dela, tá vendo? Isso vai atrapalhar, por exemplo, quando você vai fazer paleta alternada. Não dá para você paletar, né, para velocidade, não rola. Mas para ritmo é a melhor coisa. Né? Para ritmo eu uso a 0,46, ritmo de violão, né? Ou a 0,60. Aí depende do que você vai gravar. Se é uma batida muito rápida, aí a molinha é melhor. Se é uma batida que, né? Aí você vai testando ali qual que fica melhor. Tá?
Mas aí é legal você experimentar também, porque tem vários tamanhos, várias espessuras, vários modelos, isso varia de músico para músico. Depois eu falei um pouco dos materiais. Você vai ter celulose, nylon, que eu até comentei aqui. Você vai ter metal. Todas essas aqui eu já testei e eu indico vocês a testarem. Tudo bem que paleta tá caro, para vocês terem uma ideia, eu fui comprar essas paletas aqui para gravar, que eu não tinha nenhuma paleta para gravar violão aqui. Comprei semana passada, foi R$4,50 cada uma, quase R$5 uma paleta, bicho. Tá caro, bicho, tá caro. Por causa do dólar, né? Tudo muito alto. Mas essa paleta Tech Peak aqui, por exemplo, que ela é de metal, é uma bosta. Mas tem uma galera que gosta, tem uma galera que até comprar para pendurar no cordãozinho, botar assim e tal. Mas você acha dela nas lojas aí. Não gosto do som dela porque exatamente por ser, ela é muito dura. Então ela tem exatamente um som muito metalizado, é muito estridente. Aqui eu falei depois, peraí que eu pulei aqui, peraí. Acrílico é um tipo de paleta da Dario, inclusive tem uma série chamada Acrílicos. Madeira, você vai ter casco de tartaruga, que hoje está proibido usar, mas de vez em quando você acha. A Tortex clássica, que vem com a tartaruguinha. Aí a galera pergunta, por que vem com a tartaruguinha? Porque quando foi proibido fabricar paleta de casco de tartaruga, eles tentaram criar um material de forma sintética, um material sintético que imitava o timbre dessa paleta casco de tartaruga, porque era feita de casco de tartaruga mesmo. Então por isso que eles botaram a tartaruguinha para indicar que o timbre era parecido. Você vai ter a paleta de pedra, vários tipos de pedras são usados para fabricar essa paleta. Você vai ter a paleta de vidro, que é bonita, né? Mas tanto a de pedra quanto a de vidro quebram com facilidade, são caras. Eu lembro uma vez que eu comprei uma de pedra, acho que era ametista, verde, bonita pra caramba. Peguei para testar, cheguei em casa da loja, acho que eu paguei, era coisa de tipo R$50 numa paleta. Falei, vou levar esse negócio para testar. Aí eu cheguei em casa, tirei a paleta da sacolinha, toquei, tal, fiz uns testes com ela, fiquei uns 30 minutos tocando com ela. Quando eu fui botar em cima da mesa, ela caiu e quebrou. No mesmo dia. Então, R$50 jogado fora. Então não façam isso, a não ser que vocês queiram correr o risco, porque não tem resistência. Caiu, quebrou. E aqui você vai ter... aqui você vai ter os formatos, né? Tem vários tipos, triângulo, redondo, enfim... vários modelos, formatos, tem paletas tipo essa aqui, ó, que tem vários tipos de ponta, enfim, cara. Testa até vocês acharem um modelo aí que é mais interessante para vocês, beleza? Ô, Nicolau, por favor, fica à vontade. Uma pergunta, essa sua paleta aqui, ela é Jazz 3, entendeu? Boa pergunta, ela foi baseada na Jazz 3. Na Jazz 3, o modelo, né? Eu tenho aqui, eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó, uma caixa de paleta. Eu uso ela, até aqui, ó. A Jazz... Só que... Eu até tenho que renovar, porque tem poucas agora, tá sumindo. Né? É os duendes, ladrões de paleta, eles roubam as paletas de todo mundo. Pô, a Jazz 3 é essa aqui, ó. Então, eu não consigo tocar com Jazz 3. Então, é isso que eu vou explicar. O design foi pensado nela. Por quê? Eu não me dou bem com paleta grande. Pra que eu também não. Eu não gosto. A paleta... Aquele modelo grande, tipo a Nig, ó. A Nig tem esse modelo aqui, ó. Que é esse padrão aqui, tamanho grande. Esse vem no encordamento gratuito, tá? Esse aqui, por exemplo, é 1 milímetro. É a mesma medida da minha. Só que, cara, ela fica grande, ela fica rodando. Não gosto. Não tentei. Não... Aí eu me dei bem com essa paleta aqui, a Jazz 3. Um amigo meu na época me indicou. E eu gostei. Quando eu fui desenvolver o modelo pra mim... eu falei, cara, eu quero aquele padrão jazz, eu gosto daquele desenho, porque ele tem uma pontinha mais aguda, é legal pra técnica, pra paletada, pra harmônico, uma série de coisas. Manda pra mim aí, ele, cara, eu vou te mandar várias medidas, desde a mais fininha até a mais grossa, nesse formato. Aí você vê qual que você vai gostar mais. Aí eu gostei mais, aqui, sim, que eu curti mais foi a 1 milímetro. Mas tinha, essa aqui, se eu não me engano, acho que é 1,50, 1,50. Ela é um pouquinho mais grossa, quase 2. Aí eu curti mais a 1 milímetro, ela é mais fina mesmo, entendeu? Mas a ponta da Jazz 3 é mais fina do que a ponta da sua. Cara, pelo menos eu acho. É basicamente a mesma coisa. Quando você bota do lado aqui, ó. Eu não consigo tocar com Jazz 3. É porque talvez a minha que tá com você já gastou a ponta dela lá. Porque a minha, quando tá novinha, cara, ela vem com a ponta bem aguda. Deixa eu ver se eu acho uma nova aqui. Ela vem com a pontinha, ó. Não sei se ela é mais gorda em cima, talvez. Ó. Ponta bem aguda, né? Fininha. Uhum. Quando ela vem mais novinha. Só que o material gasta, né? Todas elas gastam. Aí a ponta vai ficando meio arredondada mesmo. Normal.
Mas, galera, é isso, é testar. São muitos modelos. Pode perguntar aí, quem quiser perguntar. Eu testei o mesmo modelo da Jazz 3, só que é de Ultex. Sei. Achei muito boa, muito melhor que a Jazz 3. Pois é, a Jazz 3, a Dunlop lançou esse modelo, né? E várias empresas começaram a fazer. Essa que você falou, eu acho que eu tenho ela aqui, cara. Eu tenho, bicho, muita paleta aqui. A Tortex é Dunlop também? É. Eu até tenho. Não, eu achei que era uma Tortex. Eu tenho uma Tortex Dunlop com a tartaruguinha, né? Aham. E tem aqui, ó, essa. E tem uma Tortex Dunlop que é no jacaré. É, a do jacaré tem que pesquisar, eu não sei. Porque tem essas histórias, né? A da Tortex, da tartaruguinha, eu sei que é por conta que eles tentaram fazer um material que simulasse o som do casco de tartaruga, porque foi proibido, não pode usar mais. Eu sei. A que você falou, ô Miguel, essa aqui, né? Não, essa aqui é a Max Grip. É uma Jazz 3 Max Grip. Não sei se você conhece. Quem tá usando essa paleta aqui agora é o John Petrucci. John Petrucci usa esse modelo aqui. Ela é uma Jazz 3, só que ela é um material mais duro, tá? E ela tem umas ranhuras dos dois lados que segura mais, dá mais firmeza, você consegue travar mais aqui, ela não escorrega nem a pau, ó. Que ela não vai dar pra ver na câmera, mas ela tem umas ranhuras, tá? E ajuda. As ranhuras que tem nela, lembra aquele desenho de chão de ônibus? Aqueles desenhos, aí você adere melhor na mão. É melhor para tocar. Mas enfim, é isso. Paletas é isso aí. Fala um pouquinho sobre cordas, né? Aí, ó, como tá na apostila, como temos visto até aqui, todos os elementos que compõem o setup do guitarrista irão influenciar em maior ou menor grau no timbre final do instrumento. E as cordas fazem parte disso. Cara, inclusive isso aqui é interessante. O cara às vezes acha que se ele estudar um pouco sobre pedal, ele resolveu o problema dele, ele vai saber timbrar. Se ele estudar um pouco sobre amplificador, ele resolveu. Não, é o todo. Por quê? Porque tudo influencia. A guitarra é um instrumento que tudo vai influenciar no timbre final. Então é interessante você saber como que cada parte influencia. Então, inclusive na busca incessante por um timbre de guitarra, é comum os músicos testarem várias marcas e modelos diferentes. Porém, basicamente, o que irá diferenciar... é que eu falei que as cordas fazem parte do timbre, né? Então, é comum os músicos pesquisarem, né, vários modelos de corda. Aí você vai ter as diferenças de uma para outra: material, espessura, que é o calibre, e o tipo de enrolamento. E esses elementos irão contribuir muito na construção final do timbre. Então, vamos falar primeiro sobre o material que é feito a corda. Tem gente que acha que a corda é feita de um material só, não, são vários materiais. E isso é interessante de observar, porque tem guitarrista que compra corda às cegas, não tá nem aí. Aí às vezes o cara fala, pô, mas a Dadari mudou o timbre. Aí às vezes não é o cara a Dadari que mudou o timbre, é o cara que mudou a corda, tá usando um outro modelo de corda e não percebeu. Ele chega lá e me dá uma corda 09, me dá uma corda 010, a gente vai falar sobre medida também, né? Daqui a pouquinho. Mas ele não leva em conta essas coisas. Às vezes ele compra uma corda lá que igual o violão, você tem um modelo bronze. Pô, cara, a outra corda que eu comprei no mês passado, da Nig, por exemplo, tinha um som mais brilhante, eu gostava mais dela. Aí você vai pesquisar, o cara tinha comprado o modelo prata, que ela tem um acabamento de prata mesmo. Pô, vai soar mais brilhante do que o bronze. Mas o cara nem observa isso. Então é interessante observar a matéria-prima, né? Ou seja, o material que foi usado. Os mais comuns você vai ter o Nickel Plated Steel, que é níquel mesmo, né? Você vai ter também um Pure Nickel, que vai ter um pouquinho menos de brilho do que o Nickel Plated Steel, né? E tem um timbre um pouco mais quente e vintage. Ricardo, como é que eu faço para comprovar isso? Quando você for trocar, compra sempre uma corda diferente e vai testando. É assim que faz, cara, não tem outro jeito. Para você chegar e ter a certeza, pô, aquele jogo ali é melhor, aquele modelo ali é melhor, aquela espessura é melhor, aquela marca é diferente, por aí vai. Aqui, eu achei minha paletinha de metal, ó. Essa aqui é de metal. Essa aqui ela é de um material, cara, não sei se é um material inoxidável, alguma coisa assim, ó. Não enferruja, não quebra. Isso aqui eu ganhei de um aluno que mexia com prótese dentária. Aí ele fez pra mim e me deu. Tem anos tá aqui, cara.
Mas é péssimo para tocar, é duro pra caramba. Tá, então continuando aqui nas cordas, você vai ter o aço inoxidável, né? Que vai ter um timbre brilhante, quente, vai ter um sustain legal, boa resistência, exatamente porque é de aço inoxidável, né? A corrosão. Você vai ter o modelo Chrome, timbre quente, porém com menor ressonância. É uma opção muito comum para guitarristas de jazz, porque tem um som um pouco mais aveludado, né? E geralmente esse tipo de corda conta com uma cobertura lisa, que a gente vai falar um pouquinho depois disso. Você vai ter a corda feita de titânio, vai ter um timbre bem mais brilhante com excelente resistência. Corda de cobalto, a Daddario tem um modelo chamado Cobalt, é um tipo de material que é usado. Excelente dinâmica e brilho também. Aí você vai ter o Polymer Coated, possui um timbre com menos sustain que as cordas não revestidas equivalentes, além de terem excelente resistência à corrosão, né? São cordas pensando aí na durabilidade. Você vai ter a Color Class, eu não tenho nenhuma aqui agora no momento, mas a NIG faz esse modelo Color Class. Você tem corda vermelha, corda laranja, corda azul, corda preta, né? Então é uma corda que literalmente ela é pintada. É uma corda normal, mas ela recebe uma camada de tinta. Por conta disso, ela vai ter mais durabilidade, porque a tinta vai proteger um pouco mais da corrosão, mas vai influenciar na vibração dela. Então o timbre vai ser um pouco mais aveludado. Isso é uma coisa interessante. Cara, eu comprei, já ouvi isso já. Eu comprei a série Color, mas ela tem um som mais abafado. Eu falei, claro que ela tem um som mais abafado. Ela tem uma camada de tinta nela, então vai influenciar. Então são detalhes que a gente tem que saber e usar a cuca para tentar entender o que está acontecendo, né? Você vai ter esse modelo NYXL, que é da Daddario específica, né? Ela possui a alma ou núcleo de aço carbono, que proporciona um volume intenso e excelente resistência, além da alta estabilidade da afinação, tá? Então são vários materiais, não coloquei todos aqui, coloquei os mais comuns, tá? Os que são mais usados, mas é interessante saber que você vai ter essas diferenças. Sobre a espessura, o calibre é uma coisa que a galera ignora. Pode falar, Miguel. Tem algum desse tipo de material que é mais comum, assim, nas marcas que a gente vê nas lojas, ou varia muito? O mais comum é o níquel. Por exemplo, a NIG aqui, ó. O mais comum, ela vem até inclusive dizendo aqui na... Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Não estou com o meu óculos aqui. Mas ela é de níquel, entendeu? É o mais comum, aço níquel, que é o mais usado, porque é um material, não é um material tão caro, né? E tem um timbre legal, uma boa estabilidade, que a maior parte das marcas fazem. Você pode perceber, por exemplo, a Daddario, ela é uma empresa que tem uma linha muito grande de modelos de cordas, vários modelos, e quanto mais diferente for o modelo, mais caro é. É igual aquela corda, a Elixir, né? Alguns falam Elixir, enfim, que ela é feita ela tem uma cobertura de um material, tipo uma espécie de um silicone para poder proteger contra a corrosão também, né? Por isso que aumenta a durabilidade dela. Mas o material basicamente é igual aos outros, mas ela tem essa cobertura, eles chamam de nanoweb, né? É uma espécie tipo um silicone que tem por volta dela. Eu já fiz o teste dessa corda também, que aumenta ali a durabilidade. Depende, só se não for chinesa, de terceira linha. Porque tem os chineses estão fazendo aí também, né? Os chineses inventam tudo, né, bicho? É igual o microfone Shure. Eu caí nessa, eu comprei na época uma e não durou nada. Aí uma pessoa esse cara é até luthier, uma loja aqui perto da minha casa, em Jacarepaguá, ele falou, vou te mostrar a diferença da caixa da original e da chinesa. Ele me mostra, eu estou vendo a mesma coisa. Ele, cara, era um negocinho simples. Mas o cara está acostumado, essa aqui é falsificada. Pois é. Mas você não tem muita diferença. Pois é. E até sobre essa questão de durabilidade, eu quero até abrir um parênteses aqui. Brasileiro tem essa mania de achar que a corda tem que durar a vida inteira. Veja bem, corda é acessório. Acessório você tem que trocar. Aí vem a Elixir, né, e promete uma durabilidade muito maior. Eu já tive guitarrista, aluno aqui meu, que falou, eu fiquei com uma Elixir 1 ano e o time estava igual. Eu falei, não, o time não estava igual, o time estava uma bosta, só que o seu ouvido foi acostumando. Você só tem uma guitarra? Só. Então, tá aí. O seu time foi ficando uma bosta, foi perdendo sustain, foi perdendo brilho, foi perdendo um monte de coisa, só que você não foi percebendo. Né? Porque o que acontece?
O timbre da corda, ele está relacionado à elasticidade da corda. Quando você estica a corda, ela é igual uma borracha. Por isso que, não tem quando a corda corda nova, você tem que dar uma laceada nela para poder estabilizar a afinação. Você já deve ter passado por isso, porque você toca ela, você dá um bend, ela desafina, porque ela tem a elasticidade dela está muito nova ainda. Então ela demora a estabilizar. Aí o indicado é o quê? Você vai rodar a tarraxa, puxa, afina, bate, dá o bend, estica, ela vai descer. Puxa de novo um pouquinho mais com a mão aqui, roda a tarraxa para afinar de novo. Vai fazendo isso até ela dar uma estabilizada. E mesmo assim, quando ela está nova, ela vai cair um pouco a afinação, normal. Ontem eu troquei as cordas do violão da minha filha, que vinha de nylon. Nylon é mais trabalhoso ainda para isso, né? Para estabilizar. Mas o brasileiro criou essa coisa de que a corda tem que durar muito tempo. E lá fora, cara, o que os gringos fazem? Os caras trocam de corda de show em show. Os caras fazem uma turnê. Esse dia eu estava vendo um vídeo por trás dos bastidores do Kiko Loureiro. Não, tem um tempinho aí, de uma turnê do Megadeth. Meu irmão, ele abriu assim uma caixa assim, tudo. Aí você vai falar pra mim, eu já sei que você vai falar assim, pô, mas o cara é endorse, o cara recebe um monte de corda. Sim, tem esse lado. Mas o cara abre uma gaveta assim, com 500 jogos de corda. E se acabar, ele liga pra marca, tá lá. E o Kiko falou, a cada show, tanto eu quanto o Dave Mustaine, a gente troca as cordas. Eles nem pegam a guitarra pra regular, cada um tem um técnico de guitarra. Então, o cara pega a guitarra, enquanto os caras estão lá no hotel, descansando, o cara tá lá, o técnico que tá trocando corda, acertando a afinação, porque o cara não pode vacilar, no show não pode ter erro, né? O cara encordou, bota a corda nova nas guitarras todas, e já entrega a guitarra pronta afinada. Por quê? Porque o timbre da corda nova é mais bonito, ele é mais vivo, ele tem mais corpo, ele tem mais harmônico, é tudo melhor, né? O Marcelo Babot falou a mesma coisa quando ele foi gravar o álbum do Angra. Eles trocavam toda a música, eles trocavam para gravar a música. Pois é. Agora, é claro que eu sou brasileiro, eu sei que é complicado o cara fazer isso, o cara trocar de corda de show em show. Então o cara vai ficar com a corda aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes até mais. Vai ficar. Mas tenha em mente isso, tenha em mente que... eu tô falando porque eu fiz um teste, eu vou abrir para vocês aqui, com a Elixir. Eu fiz um teste para NIG. Como assim? A NIG me deu uma grana para testá-la. Compra a corda lá e emite um relatório e fala pra gente o que você achou. E eu fiz isso. Eu botei a corda, eu fiquei com a mesma corda na guitarra, tocando com ela todos os dias, dando aula. Especificamente com aquela guitarra, eu fiquei 6 meses. E o visual da corda não mudou. A corda parecia nova 6 meses depois. Mas o timbre, aí quem tem um ouvido mais apurado e tem uma outra guitarra para fazer comparação, você percebe. Ela perde o timbre igual, porque ela vai perder a afinação, a elasticidade, né, vai sendo perdida com o tempo. Então, o visual fica intacto, aquele visual de corda nova, mas o timbre você vai perder. Então, eu acho que assim, se o cara pensa no timbre, se ele quer gravar, se ele quer tocar, vale a pena você comprar 2, 3 jogos de uma corda mais barata. Né? Não vou nem falar da NIG, porque eu sou endorse da NIG, não, mas de uma corda mais barata. Aí você vai pagar, eu não sei quanto que tá agora um jogo de corda Elixir, mas eu sei que é caro, é bem mais caro. Aí às vezes você comprando 3, você vai ter corda nova por mais tempo, né? E vai pagar menos do que se você fosse comprar uma Elixir. Tá, você vai ter mais trabalho, trocar corda, é chato trocar corda, mas são ossos do ofício, né? É igual um batera quando tem que trocar pele, é igual enfim. Nessa aí, quem se dá bem nisso aí mais é o baixista, porque corda de baixo dura mais mesmo, né? Tem mais durabilidade, até porque, principalmente baixo de 4 cordas, você tem todas as cordas mais grossas ali, mais capadas, então ela demora mais a perder o timbre. Mas enfim, continuando aqui sobre espessura, calibre das cordas, isso é uma coisa que vai influenciar também. Você vai ter vários tipos de espessura. Você tem a Extra Light, que vai 0.008 até o 0.038. Ricardo, o que é isso? Você vai medir sempre pela mizinha, para quem não sabe. Eu tô com um jogo de corda da NIG aqui, ó, novo, né? Deixa eu ver se eu tenho algum que tá aberto aqui pra... Peguei vários aqui para vocês verem. Então você vai pegar a mizinha aqui, ó, e a medida é feita por ela. Não sei se vai dar para ver aí, ó, mas a medida é feita por ela. Tá vendo? Então, quando dá 0.008 é 0.008 milímetros, tá? Aí
existe um padrão que é usado no mercado. Por exemplo, o padrão .008 geralmente é esse aqui, ó, que às vezes vai mudar um númerozinho ou outro, mas geralmente é 0.008, .010, .015, .021, .030, .038. Pô, Ricardo, essa corda é uma corda levinha, essa é corda de moça, os caras falam, né? Porque eles falam que você tem que usar corda pesada, que é corda de macho, corda, né, de homem e tal. Aí o Wing Malmsteen, ele usa 0.8 na afinação 1 tom e meio abaixo. Vai falar que o Wing Malmsteen, né, tem pegada de moça. O cara tem uma pegada nervosa do caramba. Não sei quem curte aí, mas gravou vários discos dele com cortamento 0.8. E a galera fala que o 0.8 não timbra bem, né? Porque tem também esse mito de que o que vai timbrar melhor é a corda grossa, né? Por que eu estou colocando mito? Porque não é e ajuda a corda grossa, mais grossa, ela vai ajudar a timbrar? Depende do som que você quer tirar, mas ela não é o único fator, né? O Wing Malmsteen, por exemplo, ele quer aquele som mais instalado, de extrato mesmo. Ele fala que ele quer que as guitarras dele soem como o violino do Paganini. Então ele quer aquela coisa mais aguda, mais... vai muito do cara. Mas eu curto pra caramba o som que ele tira. O som que ele tira daquele extrato dele é animal. Mas aí você vai ter o modelo Super Light, que é o 09, que é o que eu uso de forma geral, que é esse aqui, ó. Que é o 09, 011, 016, 024, 032, 042. 09 é mais fininha, 042 é a mais grossa, né? A sexta corda, tá? Isso aqui é o que eu uso a maior parte do tempo nas guitarras, né? Afinação tradicional. Por que, Ricardo, você não usa 08? Essa aqui não é 08, né? Essa aqui é do modelo Sidney Carvalho, que depois eu vou falar, que é 09,5. Eu não usei a 08 porque pra minha pegada, ela é muito leve. A 08, por ela ser muito fininha, você dá um bend, eu acabo sempre passando o bend. Então, eu testei a 010, achei um pouco pesada. Aí eu fiquei no meio do caminho, que é a 09, que é o padrão. Você vai ter também o modelo 10, ó, que é o 010, né? Que é um modelo chamado leve. Ele não é nem um modelo pesado, mas é um modelo que já começa a ficar um pouquinho mais pesado. Você vai ter 010, 013, 017, 026, 036 e 046, ok? Depois você vai ter modelo 011, que já chama de medium, né? 011, 015, 018, 026, 036, 050. E o pesado, que é o 012. Esse aqui tem que ser macho para tocar com essa aqui. Isso aqui parece que você está tocando... É grossa a corda, tá? Eu duvido o cara tocar e dar um bend de 2 tons numa afinação tradicional com uma corda dessa. Não consegue nem tirar a corda do lugar. Tô falando que eu já fiz o teste, tá? Já fiz essas doideiras. Corda bem grossa mesmo, 012. Então, essas são as medidas padrões, as mais usadas. Tem outras? Sim, tem outras, que eu quero inclusive comentar. A Nig, por exemplo, ela tem algumas cordas assinatura, que é essa do Sidney Carvalho aqui, por exemplo, que é um modelo, ela é um modelo híbrido. Ela não vai ser um modelo híbrido, mas ela vai ser um modelo intermediário. Como assim? Imagina ela, você tem a 09 e você tem a 010. Ela estaria aqui no meio do caminho. Ela seria um 09,5, ou seja, ela não é 09 e também não é 010, está no meio do caminho. As medidas dela eu vou falar para vocês aqui, ó, é 09,5, 011,5, 016, 024, 034, 044, tá? Então ela está no meio do caminho. É um cara que quer uma corda um pouquinho mais pesada, mas não quer usar uma 010. E a Nig também vai ter essa aqui do Rick Fulani, que é um 010,5. Então você tem a 010 e você tem a 011. Pô, tem alguma coisa no meio do caminho? Tem. A Nig aqui tem esse modelo Rick Fulani aqui, que seria um 010,5. Tá no meio do caminho, tá? A Nig é a primeira e única empresa brasileira a fabricar cordas assim, tipo meio termo, tá? É legal quando você quer uma medida mais específica. Existem também os encordamentos híbridos. O que é o encordamento híbrido? O híbrido ele vai misturar 2 jogos de cordas. Você pode ter um encordamento 09 nas primeiras, na primeira, na segunda, na terceira, e na quarta, na quinta e na sexta você tem as medidas de um encordamento 010. Então é 09 com 010, tá? O híbrido 09 é assim. O híbrido 010 é 010 com 011. O híbrido 011 é 011 com 012 e assim por diante. Tem algumas medidas padrões do mercado também,
né? E algumas empresas fazem algumas medidas específicas. Eu peguei esse jogo de corda aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, 011H, tá vendo, ó? Essa corda vocês não vão achar no mercado, não. É uma NIG 011 que, na época que eu tocava na banda Worship, eu usava uma afinação um tom abaixo, dropada. Era um tom abaixo, ou seja, afinava em Ré, tá? Só que o bordão era em Dó. A sexta corda era em Dó. Eu abaixava mais um tom, tá? O que acontecia? O bordão ficava frouxo. Então eu fiz vários testes e não rolava. Aí eu pedi para a NIG fazer para mim alguns jogos de corda que fosse uma híbrida 011. O que acontece com ela? Esse jogo de corda aqui não tem no catálogo. Ela é as 3 primeiras de uma 011 e os 3 bordões de uma 012, tá? Aí ele fez pra mim, lacrou e tal, tá? Aí a banda acabou, a gente lançou um disco, fizemos show e tal, e foi bacana. Mas acabou e eu fiquei com alguns jogos aqui. Mas eu deixei pra mostrar pra vocês aqui a questão da corda híbrida. Mas você vai ter várias outras medidas. Se você vai achar 011 híbrida de outras marcas, provavelmente sim. Mas a NIG não tem, nunca teve. Só fez isso aqui pra mim na época, tanto que botaram até no envelope branco. Não tem nada, não tem marca nenhuma. Envelope branco, ó, pacotinho NIG. Ela é uma híbrida 011. Por que tá guardado, Ricardo? Porque é pesado pra caramba. Eu não tenho tocado mais com a afinação abaixo, né? Quando você abaixa a afinação, pra quem não sabe, a corda fica mais mole. Então quando você trabalha com a medida uma espessura maior, mais grossa, você equilibra um pouco a tensão. Ela não vai vibrar tanto, né? Caso contrário, se você usar uma medida muito fina, ela vai ficar igual um berimbau, né? Não é legal. Você vai perder em timbre, em pegada, vai perder uma série de coisas. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa aí sobre essa questão de medida? Então vamos lá. A medida das cordas é feita levando em consideração alguns fatores. Tensão, quanto maior a medida, mais pesada ela será e mais difícil vai ser a execução de bends e vibratos. Isso é interessante para quem ainda não escolheu a medida certa, né? Não sabe, né? Então quanto maior a tensão, mais pesada. Você usa muito bend? Você usa muito vibrato? Então tenta equilibrar aí, senão sua mão vai gritar, né? Eu tenho um amigo aqui do estado aqui, o Thiago Leal, alguns devem conhecer, que tocou na banda Chorus. Ele volta e meia tá com tendinite na mão. Eu já falei com ele, bicho, abaixa a tensão dessas cordas, cara. Porque usa muito, sola muito, faz muito solo, muito vibrato, muito bend, né? E quer usar corda pesada. Que a corda pesada tem mais corpo, né? Dá aquele som mais encorpado, beleza. Só que tem esse problema, tá? Ricardo, você nunca usa corda pesada? Eu uso quando, por exemplo, eu trabalho com afinação mais baixas, ou quando eu vou gravar um violão, aí eu boto uma corda mais pesada. Mas acontece, por exemplo, eu já tive gravação de violão que eu fui fazer. Eu gravei um disco uma vez de uma cantora, que eu gravei violão e guitarra pra ela. Eu botei corda 012. Cara, quando acabou o disco eu tava com meu pulso doendo, a corda é muito grossa. Mas o som fica aquele som encorpadão, né? Aí eu tinha que gravar uma música e parava e descansava. Gravava outra, parava e descansava. Não é uma corda para você levar pro palco. Você vai tocar várias músicas, né? Então tem esses detalhes também que vão influenciar. O timbre, ó. Muitos músicos de jazz não costumam usar muitas técnicas de bend, né? Faltou ali uma palavra, depois eu vou corrigir. E vibratos. E gostam de timbres mais encorpados e aveludados. Dessa forma, costumam preferir cordas mais pesadas. Músicos de jazz, raramente você vai ver eles dando bend, vibrato. Por isso que a corda é grossa, né? Porque tem um timbre mais aveludado, eles vão dar preferência. Outra coisa é a afinação. Músicos que usam afinações mais baixas, como eu falei, costumam aumentar a bitola das cordas para equilibrar a tensão. Quando afrouxamos as cordas, elas tendem a vibrar demais, pois ficam frouxas. Cordas mais grossas tendem a equilibrar isso, né? Isso mostra que não existem medidas melhores que outras, mas sim a que se adequam melhor às exigências do músico. Aí eu falei aqui das híbridas, né, que eu já comentei, e aqui o exemplo da corda do Rick Furlani, também é bacana pra caramba essa corda aqui, tá? Que ela é um 0,10,5. Beleza até aqui então? Tá, aí aqui você vai ter na sequência os tipos de enrolamento. Vocês já viram que a corda, os 3 bordões, né? Quarta, quinta e sexta corda, elas têm um enrolamento em volta delas. Esse tipo de enrolamento pode ser desses 3 tipos aqui, ó. O Round Wound Wrap,
o Flat Wound Wrap e o Half Wound Wrap, tá? São termos em inglês, mas cada uma é fácil de entender. A primeira, por exemplo, ela conta com uma alma ou núcleo arredondado, ou seja, o centro dela, a alma dela, é igual a uma terceira corda Sol, por exemplo, tá? Inclusive, até, deixa eu parar aqui para fazer um comentário. Eu visitei a fábrica da NIG, algumas vezes eu fui lá e vi como é que é o processo de trefilamento. O que é um trefilamento? Para quem não entende, eu achava que a corda o aço chegava grosso e a corda era desbastada até ficar fininha. Na realidade não, tem um anel, o arame ele chega mais grosso, mas ele passa de uma máquina, na mesma máquina, de um lado para o outro, e ele vai sendo esticado. No que ele vai sendo esticado, ele vai ficando mais fino. Então é assim que eles deixam a corda na medida que eles querem. Então, chega com a medida X lá, eu quero fabricar um carretel de corda 0,8. Então eles vão esticar, tá? Isso tudo é ajustado na máquina, a velocidade, a tensão empregada, tá? Tem um produto líquido que eles jogam lá para não aquecer o material, enfim, tem todo um esquema lá que é bem legal. Na época eu fiz umas fotos, mas eu acabei perdendo, não sei onde que eu salvei, mas é bem legal o processo. Vocês vão achar isso no YouTube, vídeos de processo de trefilamento de cordas, não é difícil de achar não. Tá? Aí, depois que os caras têm os arames nas medidas que eles querem, para fazer a corda mais grossa, eles vão enrolar, né, fazer esse enrolamento. Aí você vai ter esse round wound aqui, que é uma alma, um núcleo arredondado, né, e o revestimento também é arredondado. É o modelo mais comum. Provavelmente é o modelo que você usa aí, que é esse primeiro aqui. Ó. Tanto a alma quanto o enrolamento é arredondado. O outro modelo, você vai ter a alma arredondada e ela vai ser lisa em cima. É uma corda muito usada para guitarristas de jazz. Por quê? Guitarristas de jazz usam muito acorde, harmonia, troca muito de acorde para lá e para cá. E eles não gostam daquele atrito, não tem aquele atrito quando você muda na guitarra com cordas round wound wrap aqui, esse atrito do dedo com a corda é maior. Então, a corda lisa resolve isso. Só que a corda lisa deixa a corda levemente mais dura também, a tensão dela é maior. E você vai ter o flat wound, que vai ter, diferente do modelo anterior, ela vai contar tanto com a alma, ou núcleo, né, e o revestimento é plano. Então ela é reta por dentro e ela é plana por fora também. Tá? Então, tanto a alma quanto o enrolamento é plano. Tá ok? E você vai ter a última aqui, que inclusive que a NIG utiliza, que é o Half Wound Strings. Que é um mix, né, desses modelos. Aliás, nesse aqui que a NIG usa não, vou falar depois. Da NIG tá depois. Esse modelo Half Wound Strings aqui é um mix, né? Ou seja, ele é internamente arredondado e externamente lisa. Por contar com um processo mais delicado na fabricação, tem um custo mais alto no final, né? Então, a NIG usa essa aqui, ó, que é o X-Core String. Você tem uma alma sextavada, tá? Então a alma dela tem exatamente esse sextavado aqui. Depois você vê o enrolamento, que vai dar a espessura da sexta corda, da quinta corda, da quarta corda, tá? Então é muito importante observar também essa questão da corda. Eu não vou falar muito sobre colocação de cordas, afinação, essas coisas, porque o Avestino, na aula que ele vai dar, ele vai falar disso aí. O Avestino é luthier, fabricante de guitarras, ele vai dar outras dicas aí sobre manutenção, vai falar um pouco de ajuste de oitavas, regulagem básica, para manter a durabilidade das cordas, né? E por aí vai, tá? Mas basicamente então, é isso aí. E cada um desses elementos aqui, o tipo de corda, a espessura, o material, cada uma dessas coisas que a gente falou aqui, isso tudo vai influenciar no timbre, né? Basta você testar. Aí você vai perceber, né, que o timbre final vai ser alterado. Como eu falei, eu gosto muito de testar as cordas da NIG, que eu já tive vários modelos, já testei vários modelos aqui, até para opinar, porque eu sou consultor da empresa, então eu tenho que conhecer. Eu tenho corda de tudo aqui, eu tenho corda de violão de nylon, corda de violão aço. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó, esse jogo de corda aqui, por exemplo, é o jogo de corda de violão, é o fósforo bronze.
Olha a diferença dele, ele é dourado. Tá vendo? Você pega um jogo de corda desse aqui, a NIG tem essa mesma medida aqui que é o 011, 050, uma corda mais pesada para violão, ela vai ter o modelo prata. Esse aqui é o modelo fósforo bronze, mas tem o modelo bronze também, que não tem o fósforo. Essa é fósforo e bronze, tem os dois elementos aqui no acabamento dela. Não nas cordas, nas primas. As primas, que vem até separado, elas são prateadas, normal. Mas os bordões, terceira, quarta, quinta e sexta corda vão receber esse acabamento fósforo com bronze. Então isso vai influenciar no timbre, evidentemente, né? Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui que é interessante de comentar. Essa aqui é... Essa aqui é fósforo bronze 012. Isso aqui foi a gravação que eu falei para vocês que eu fiz. Você vê que eu tenho alguns jogos aqui ainda que eu não usei, porque a corda é muito grossa. Acho que dá até pra ver a diferença aí, tá vendo? Como é que ela... A sexta corda dela... Cabo de guerra? É. A sexta corda dela vai dar 0,53, bicho. É grossa pra caramba. Só que é o seguinte, você bota, aquele som encorpadão. É gostoso de tocar, cara. O timbre é bonito. O timbre é bem encorpado. Só que é pesado. Pra gravar é uma maravilha. O produtor musical no estúdio, ele... Só que a sua mão regaça. Aí mesmo esquema, ó, elas vêm separadas, porque essa aqui é a que vem com acabamento fósforo bronze e essa aqui é normal, prata, né? Aí você vai ter, eu não tô achando aqui, você vai ter o modelo Color Classic, que é colorida. Ó, eu tenho corda aqui para ukulele, eu tenho um ukulelezinho aqui, então eles pediram para mandar para mim. Eu testo todas, cara. A NIG tem um catálogo bem amplo de jogos de corda. Então, a dica é, se você não saca muito, se você usou poucas medidas, poucas pistolas, muda um pouquinho. Faz uns testes, assim, testa para você pelo menos sentir. O ideal seria que você tivesse pelo menos 2 guitarras. Então, tendo 2 guitarras, você consegue fazer isso. Deixa aquela que você gosta mais, de repente, que você usa mais. E a outra você testa. Pô, esse mês eu vou comprar uma corda aqui diferente. Até marcas eu aconselho você usar. Eu já usei de tudo. Eu já usei da Dario, já usei Hernibal, eu já usei a Elixir que eu falei para vocês. Eu uso NIG há anos, não tem problema nenhum com NIG. Inclusive a matéria-prima da NIG é importada, tá? Deixa eu contar um segredo para vocês. Não existe matéria-prima para corda fabricada no Brasil. Então todas as cordas que vocês veem brasileiras são feitas com matéria-prima importada. Isso inclusive não é uma exclusividade da NIG, tá? Só que depende de onde vem a matéria-prima. A NIG compra a matéria-prima para fabricar as cordas dela de uma empresa chamada Make Wires, que é uma empresa que vende para Gibson, para Fender, para Dario, para Hernibal, para GHS, Jim Markley, todas essas marcas aí, essas cordas famosas, compram matéria-prima dessa mesma empresa. Então a NIG compra matéria-prima bruta, vai para São Paulo, na fábrica lá, e lá é feito esse processo de trefilamento, coloca a bolinha, tá? Que a bolinha é colocada depois, ela é enrolada, coloca no plásticozinho, no envelope para ser vendido. Esse plásticozinho aqui, vocês devem saber com certeza que é o invólucro, que a gente chama, né? Isso aqui é corda de ukulele, por isso que ela é preta, tá vendo? O invólucro é exatamente, ele é lacrado para a corda não ser afetada pelo processo de corrosão, né? Quando está lacrada, ela está protegida. É mais difícil de enferrujar. A não ser que ela tenha sido colocada no envelope já com algum processo de corrosão, né, acontecendo. E é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para comentar, para acrescentar, enfim, fica à vontade aí. Eu gosto quando vocês perguntam, participam. Ô, Ricardo, eu tenho a dúvida, mas é sobre o captador. Beleza, manda ver. No caso do soundbox, tem os soundbox normais, né? Sem
Sem aquela capinha, tem aqueles com a capinha também, né? Muito comum nas Les Pauls, né? Aquilo ali é só acabamento, cara. Não muda nada. Inclusive, eu já tive o famoso PAF, que é da Gibson, né? Na aula eu comentei também nas primeiras aulas, rapidamente, que o captador duplo foi inventado pelo um engenheiro da Gibson chamado Seth Lover, né? Que ele tentou exatamente tirar o ruído do captador e viu que quando ele soldava duas bobinas, uma paralela à outra, invertendo a polaridade dos fios, cancelava a fase e um cortava o ruído do outro, né? Foi assim que foi criado o humbucker, né? E esse captador, o cara não inventou um nome na época. Embaixo vinha escrito PAF, que é o Patent Applied For, ou patente requerida, né? Que o projeto era dele, foi registrado no nome dele. Ele era o autor, ele é o criador, né, do captador humbucker. Uma PAF quer dizer isso, só que acabou virando o nome do captador. A galera começou a falar do captador da Gibson PAF, captador modelo PAF. Acabou virando e até hoje. Aí a Gibson hoje, claro, você consegue comprar esse captador, mesmo projeto que o Seth Lover fez naquela época, e com esse nome, Gibson PAF. Ele vem com esse cover de metal, essa capinha de metal, tá? É só você tirar. Eu tive um captador desse, que foi inclusive tirado de uma Gibson, de um amigo meu, ele trocou, botou um outro modelo lá e me vendeu. Ele vem soldado, são 2 pontos de solda de cada lado. Aí eu, com a chave de fenda mesmo, arranquei, corajoso eu, né? Aí tirei, porque na realidade o que aconteceu? O cover enferrujou, era antigo, aí ele tava com os pontos de ferrugem, até por isso que o cara trocou. E aí eu tirei, ele ficou preto. Então era um captador Gibson PAF, só que sem o cover, né? Vários guitarristas fazem isso, o Slash fez isso em algumas Gibsons dele antigas, né? Hoje não, porque ele tem um modelo assinatura, já vem do jeito que ele quer com o captador assinatura dele. Mas as guitarras antigas dele, algumas ele arrancava para ficar o visual preto, né? Tem cara que não gosta muito, né? Agora, tem alguns modelos de captador, eu não tenho nenhum aqui, da Telecaster, por exemplo, que é aquele... Ele parece tem um nome que eu esqueci o nome que ele dá. Que ele também tem um cover assim, mas ele não dá para tirar. Ele já é do modelo. Ele não é só acabamento, né? Ele já faz parte da construção dele. É aquele que geralmente vem no braço da guitarra Telecaster. Eu não estou lembrando o nome agora. Ele tem um nome, um apelido que dão para ele lá. Aí não dá para tirar. Mas alguns captadores dá para você fazer isso. Dá para tirar esse. Eu particularmente não gosto muito não daquela capazinha prateada. Eu tiro. Eu tô vendo que o Diogo as dele tem a capinha, né, Diogo? Eu quando tá vendo? Eu gosto mais desse captador assim. Eu gosto muito inclusive desse captador zebra assim, ó. Apesar de que eu tenho outros guitarras aqui que é captador todo preto. Depende muito do modelo, né? Eu passei é claro que se você tem uma capa de metal por cima vai interferir, né? Mas não é uma interferência assim absurda. Eu achei que, quando eu tirei na época, eu achei que o som veio um pouquinho mais de brilho. Deixou o som um pouco mais claro, né? Abriu um pouco mais o som, né? O Jonathan, aquela guitarra que eu te passei com o captador original, cromado, né? Com a capinha cromada. Eu passei uma guitarra pro Jonathan um tempo atrás. Liga seu áudio aí. O microfone tá mutado. Passou com o captador original. Então, é cromado, né? A capinha cromada. Era, mas eu troquei. Não gosto não. Você botou qual? Eu botei o Niver. Tá lá em cima, não sei se dá pra ver ali. Eu botei o Malagoli. Porque eu não gosto do timbre. Eu gosto de Les Paul, mas não gosto daquele timbre clássico. Porque essa guitarra que eu passei pro Jonathan era uma Tajima, uma branca, né? Tipo daquela que eu tenho preta, só que branca. Mesma guitarra, só que branca. E eu não mexi, não troquei o captador dela. Ela tava num captador original. E o captador que vem nela é um captador de baixo ganho. É um captador bacana, timbra bem, mas é um captador de baixo ganho. Porque é igual o padrão das Gibsons, né? Que vinha um captador de baixo ganho. Essa coisa de captador com alto ganho veio depois, né? Eu também gosto do captador com mais ganho, então geralmente eu troco. Apesar de que essa guitarra minha aqui, ela vem com o captador Sérgio Rosar, tá? Inclusive eu sou endócio da Sérgio Rosar, uma empresa brasileira. Na minha opinião, a Sérgio Rosar não deve em nada para Seymour Duncan, para DiMarzio e para outras marcas gringas aí. É uma empresa do Rio Grande do Sul.
Esse modelo aqui, eu tenho até um vídeo no meu... Vamos botar no grupo lá depois. Tem um vídeo no meu canal no YouTube que eu falo sobre ele. É o modelo Mojo. Ele é um captador mais classicão. Se você quer um som assim, meio Guns N' Roses, né? Slash, aquela vibe ali, esse captador aqui é perfeito para isso. É bem naquela vibe. Ele não vai ter aquele ganho de metal para tocar um som mais, né? Tocar um Slayer, um Megadeth, uma coisa. Não vai rolar. Dá para tocar? Dá, você vai conseguir, mas talvez você vai achar ele um pouco faltando um pouco de peso, né? Agora a minha pretinha, tá no bag ali, ela tem um captador da Sérgio Rosado também chamado Punchbucker Plus. Ali é nervoso com força ali. Só que é um captador versátil. É um captador que se eu abaixar o volume, eu consigo um timbre um pouco mais vintage, né? Mas captador também tem isso. Você nunca vai achar um captador que é 100% para tudo. Você vai ter uma guitarra às vezes que é mais pesada, tá? O captador é mais pesado, né? Quem conhece a banda Pantera aí, por exemplo, aquele ganho do Pantera ali, do Dimebag Darrell, né? É massa, tal. Não é, tá longe de ser o som do Pink Floyd, por exemplo. É aquele som mais clean, mais crunch, mais overdrive e tal. Aí são captadores diferentes, não adianta, tá? E existe uma gama de marcas, de modelos, mas as informações básicas eu passei tudo para vocês aqui. Humbucker, single, o humbucker stack, que é a bobina uma em cima da outra, o mini humbucker e por aí vai. Eu acabei esquecendo de falar aí na apostila, eu vou até adicionar depois. Você tem o que é chamado de mini humbucker, que é o captador P90, que geralmente vem nas Gibsons, né? Gibson usava muito isso. Que ele é um captador menorzinho, a galera chama ele de mini humbucker, mas na realidade ele é uma bobina só. Só que a bobina dele é uma bobina um pouco mais larga, então a área de captação dele é um pouco maior, tá? Então, gosto muito do som desse captador também, mas é um som mais clássico, não é um som para quem quer mais ganho assim, não é muito legal não. Aproveitando ainda sobre essas dúvidas todas, é que eu comprei um Malagoli também. Só que eu queria que ele com a capinha, né? Que eu acho bonitinho. Você falou que ele é mais abafado, assim, coisa e tal, mas no caso da Malagoli ele não sai. Eles fazem um banho de parafina lá, o negócio fica colado mesmo no captador, né? Mas é coisa que consegue resolver com equalização, coisa e tal. Cara, eu não sei, porque eu vou te falar assim que eu acho que eu toquei em captador Malagoli em guitarra de aluno uma vez, assim, então eu nunca testei direito o captador. Eu ouço falar muito bem, tá? Mas eu não tenho muita propriedade para falar. Talvez, procura pesquisar o modelo do captador que você comprou, ele tem essa característica mesmo. Ele seja um captador mais aveludado, mais fechado, talvez, porque se o projeto dele é feito assim, de forma que não dá para tirar o cover, né, a capinha, talvez seja a característica dele mesmo, né? Como eu te falei, esse da Gibson, o Gibson PAF, quando eu tirei eu percebi que o som ficou um pouquinho mais de brilho, veio um pouco mais, não é nada tão assustador assim não, tá entendendo? Eu gostei, até pela questão do visual, ele mais preto e tal, sem aquele cover ali, mas o som não mudou tanto, não mudou drasticamente não, entendeu? Agora, com certeza dá para você trabalhar um pouco isso aí na equalização, né, do pedal. Tem que ouvir, porque às vezes é uma característica de timbre do modelo ali, você não consegue mexer muito, né? O som já está vindo daquele jeito, não dá para você mudar, tá entendendo? É igual você querer, como é que eu faço para fazer com que um captador single soe igual um captador humbucker? Você não vai conseguir. Tá entendendo? Que a característica do timbre, os harmônicos, como ele é gerado, como ele capta, é diferente, né? Só para você entender. Então tem que ver as características do modelo. A Sérgio Rosá, no site dela, quem entra lá, você vai ver vários dados, né, sobre captação, a resistência, nível de saída. Tem várias informações lá sobre cada modelo, para você poder comprar com mais propriedade. Não sei se a Malagoli faz isso também. No site talvez tenha essas informações que geralmente eles costumam colocar. Isso é interessante. Né? Nível de ganho, né? Então, manda ver. Você falou uma parada interessante em questão do humbucker não conseguir soar como single, né? E eu não consigo gostar, não sei se alguém mais concorda ou que é alguma coisa que eu faço de errado.
um captador humbucker defasado. Ele nunca é igual um single, né? A galera, assim, o que acontece? Quando você... Só que uma coisa é o defasar, outra coisa é o splitar, tá? Eu até expliquei na apostila lá, na aula passada, a aula retrasada, eu expliquei sobre isso. Splitar é quando você tem duas bobinas. Splitar quer dizer dividir, tá? Aí você desliga uma, literalmente, com push-pull, você puxa o botão, ela desliga uma e vai funcionar só uma bobina. Defasar é quando você inverte a fase, positivo e negativo. Aí, eu falei errado. Então, o splitar. Só que eu também, assim, nunca peguei uma guitarra que você defasava ou splitava, seja lá o que for, que ficava igualzinho no single coil. Você quer um som de single? É só o single que vai dar mesmo, não tem jeito. Você vai ter mais possibilidade. O som, é claro que quando você pega um captador duplo desse aqui, nenhuma das minhas guitarras tem split, não. Nem split, nem defasador, porque eu não gosto também. Não sinto necessidade, né? Que eu não gosto. Quando eu quero um som de single, eu pego uma guitarra com single, tá? Eu prefiro fazer isso. Mas é óbvio que quando você coloca um defasador, você deixando uma bobina só funcionando, você vai ter um timbre um pouco mais magro, que vai se aproximar mais de um single, tá? Então vai ficar melhor, às vezes, para um lance mais funkeado, para um lance mais soul, sacou? E por aí vai. Por exemplo, vamos imaginar aqui, não sei quem conhece o Cacau Santos, aquelas levadas dele que ele faz. Pra você fazer aquilo ali com um captador humbucker, às vezes não soa tão legal. Tem que ser um lance mais single coil mesmo, bobina simples, que é muita levada rítmica, né? Aí um captador com menos ganho, com uma bobina só, vai soar melhor. Não quer dizer que não dá pra você fazer um humbucker, mas não vai soar igual o Cacau. O Cacau usa, por exemplo, uma Telecaster, com 2 singles, né? Tudo bem que o single da ponte dele tem mais ganho, mas do braço é um single mesmo, né? Então, esses detalhes aí. Eu tive uma Telecaster da Chelsea que defasava não, splitava. Não parecia, ela era tele, né? Mas era uma tele bem pesada, eu gostava muito porque tinha 2 humbuckers. Quando eu splitava ela, eu não sentia som de tele, né? Eu sentia um som pesado com um pouco menos de ganho. É isso aí. Dá pra fazer um rockzão mais clássico. É isso aí. E quando eu botava os 2 humbuckers, ficava muito pesado. É uma guitarra que eu gostei muito de tocar com ela. É isso aí. Eu até hoje nunca vi que muito fica exatamente igual, né? Mas você consegue ter essa diferença. Igual você falou, você consegue botar para tocar um rock mais clássico, um pop rock, um blues, uma parada que tem menos ganho, né? Você só muda a chave ali, você consegue um timbre mais assim, entendeu? Rola muito. E você, Diego? Vai falar não hoje? Diego tá caladão hoje, pô. Todos só vendo informações. Quando o cara não pergunta nada assim, eu costumo dizer que ou é porque ele entendeu tudo, não ficou nenhuma dúvida, ou porque não entendeu nada. Eu não entendi nada. É muita informação, eu estou absorvendo, aos pouquinhos. Mas fica à vontade aí, se tiver alguma coisa aí, alguma dúvida aí, a gente... Não, tá de boa, Então é isso. Galera, depois eu vou mandar para vocês a apostila. Aí, na próxima aula, a gente já vai entrar, aleluia, né, nos efeitos. Já vamos começar a falar dos efeitos mesmo, né? Por quê? Porque eu acho que é importante a gente... Aliás, eu não falei com vocês sobre amplificador, né? Na verdade, eu tenho que falar. Vocês conseguem segurar até um pouquinho mais aí? Eu consigo falar sobre amplificador aqui mais rápido. Dá pra ir? Então vamos lá. Porque aí na próxima aula eu já pego e já falo de pedais mesmo. Então vamos lá. Introdução. Antes de entrarmos no assunto, devemos entender como é gerado o sinal da guitarra e qual caminho ele percorre até chegar ao amplificador. Vocês já sabem disso. O captador, ele capta a vibração, transforma no impulso elétrico, a gente já falou, vai do cabo vai até o amplificador. Do amplificador sai e vai para o alto-falante. O alto-falante é que movimenta as camadas de ar e gera o som. Mas vamos detalhar um pouquinho mais para entender como que é o funcionamento do amplificador. Quando uma corda da guitarra é tangida, ela vibra rápido e repetidas vezes. O captador da guitarra é um transdutor, nome dado a qualquer dispositivo eletrônico ou eletromagnético que converte energia mecânica em energia elétrica.
é responsável por captar essa vibração e convertê-la em impulsos elétricos de corrente alternada que serão enviados ao amplificador. Os amplificadores trabalham internamente com baixos níveis de tensão e corrente no processamento do sinal. Esses níveis, da ordem de milivolts e miliamperes, não são suficientes para excitar o sistema de alto-falantes ou caixas acústicas. Neste estágio, há necessidade de maior potência e é aí que entram os amplificadores. Basicamente, o que o amplificador faz é amplificar um sinal de áudio de baixa intensidade e o transforma em um sinal capaz de excitar os circuitos de um alto-falante. Então, a figura aqui já meio que traduz o que acontece. Você tem um sinal mais baixo, quando ele entra no amplificador ele sai mais alto. Repare que o sinal é igual, a onda é igual, a curva é igual, não mudou muita coisa. Só aumentou a amplitude da onda. É isso que o amplificador faz. Tá. Só que o amplificador, na realidade, ele é composto por dois estágios. Você tem o estágio de pré-amplificador, também chamado de pré-amp, e o power, ou potência. Então, antes do sinal ir para os alto-falantes, primeiro ele passa pelo pré. Como o próprio nome sugere, o circuito de pré-amplificação pré-amplifica o sinal antes de enviá-lo ao power. O pré é quem discrimina o que é grave, médio, agudo e volume, que pode ser valvulado, transistorizado, híbrido ou digital, ok? Então o que o pré faz? O nome já diz, ele pré-amplifica o sinal, ele dá uma trabalhada no sinal, dá uma levantada na potência dele, e é ele que vai discriminar o que é grave, o que é médio, o que é agudo, tá? É no pré que está o circuito de equalização do amplificador. Depois que fez tudo isso aí e ajustou o volume, ele vai mandar para o power, que é a potência, tá? O power ou potência é o estágio de um amplificador que eleva o sinal fornecido pelo pré-amplificador a um nível de tensão e impedância adequado para excitar os alto-falantes, ou seja, é o circuito responsável pela amplificação final do som. A potência final ou de saída é medida em watts, RMS. Quanto maior esse valor, maior a potência do amplificador. Também pode ser valvulado, transistorizado, híbrido ou digital, ok? Tá, basicamente, então, o que o power faz? Ele pega o sinal que foi pré-amplificado, no estágio de pré-amplificação, e ele é que vai gerar a potência mesmo. Ele vai aumentar níveis muito mais alto para poder jogar e excitar o alto-falante. Você já deve ter percebido que o alto-falante, quando ele vibra, né, ele movimenta para frente e para trás. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre ele, né? Essa movimentação do alto-falante vai movimentar as camadas de ar que vão enviar as ondas sonoras até os nossos ouvidos. Mas basicamente é assim que funciona. Então, a guitarra capta a vibração da corda, transforma em impulso elétrico, sai do cabo, vai até o pré do amplificador, pré-amplifica e vai discriminar o que é grave, médio, agudo. Se você botar mais grave lá, o som vai ficar mais encorpado. Se você tirar o médio, vai ficar sem médio, enfim. Você equaliza ali. Depois ele vai para a potência que vai amplificar isso de forma mais drástica, né, e vai mandar para o alto-falante. O alto-falante é que faz o processo final, que vai mandar as ondas sonoras para os nossos ouvidos, né? Tá? Tanto o pré quanto o power pode ser valvulado, transistorizado e híbrido ou digital, tá? Tem vários tipos de modelo. Mais na frente vai ter uma aula que eu vou falar um pouco disso, que eu vou falar de distorção, aí eu vou voltar a falar um pouquinho dessa coisa de valvulado, transistor, né, híbrido ou digital. Mas o híbrido, basicamente, é quando você mistura as duas coisas, né? E o digital é um sistema digital, tá? Por exemplo, quando eu uso o Guitar Rig, eu tenho pré e power digital, né? Existem alguns equipamentos que eles são todos digitais. As pedaleiras, por exemplo, são prés digitais, né? Então você pode misturar os mundos. Você pode ter, por exemplo, não sei quem aqui já ouviu falar, um amplificador chamado Valve State da Marshall. Ele é transistorizado, mas no pré ele tem uma válvulazinha que ajuda a esquentar a distorção, tá? Poderíamos considerar ele como um híbrido. Mas você tem amplificadores que tem o pré dele é valvulado, mas o power é transistorizado. Você tem o inverso também. O inverso é o pré transistorizado e o power valvulado, tá? Só observando que você não consegue separar isso visualmente, a não ser que você seja um projetista, né? Um engenheiro que projeta amplificadores. Porque o circuito está tudo ali na placa ali, né? Mas tudo acontece junto ali, tá? Mas o cara que é o técnico disso, ele sabe discriminar. Aqui é o pré, aqui é o power, tá?
E você tem também os amplificadores que são todos valvulados, que na aula que a gente vai falar sobre valvulado, transistorizado, essas coisas, eu vou explicar com mais profundidade o que é isso. Mas a princípio é interessante vocês entenderem como que isso funciona. Você vai ter tipos diferentes de gabinete. Você vai ter o gabinete, por exemplo, combo, que erroneamente no Brasil a galera chama de cubo. Tá? Então cubo é errado. O nome certo é combo. Por que combo? Você tem uma combinação. Combo de combinação. Como assim? O combo, você tem o preamp e o power junto, os alto-falantes no mesmo gabinete, no mesmo lugar. Por quê? Antigamente, o comum era isso aqui, ó. Era o cabeçote mais caixa. Você tinha um cabeçote separado e uma caixa. Os amplificadores Marshall ficaram famosos nisso, né? Você tinha um cabeçotezão e mais uma caixa com 4 falantes de 12. Tá ok? Eu botei esse da Landscape aqui, na época que eu fiz essa apostila, eu era endorse, né? Tem até que mudar essas fotos aqui e atualizar. Mas o cabeçote caixa era assim. O combo tá misturando tudo num gabinete só, numa caixa só. Então você tem essa parte de cima aqui, ó, o circuito de pré e power e o gabinete com o falante. Por isso que é combo, tá? Qual a grande vantagem do combo? É mais prático para carregar, é mais portátil, menor. Você tem combos de vários tamanhos, desde combos pequenininhos até combos maiores. Eu tenho um combo da PIV aqui com 2 falantes de 12, ele já é mais parrudo, ele é pesado, ele é mais potente. Mas você tem combos pequenininhos, né? Tem um pré, um power ali, mais uma caixinha com alto-falante. Você pode ter esse modelo aqui, cabeçote e caixa, que é a Marshall, tem os famosos stack, que, né, você tem um cabeçote com uma caixa com 4 falantes de 12. E você pode ter um cabeçote com 2 caixas com 4 falantes de 12. Você vai ter 8 falantes de 12, né? Que é som pra caramba. Você vai ter um som mais encorpado, mais dispersão sonora. Muito bom para palcos grandes, tá? Você vai ter também aqui os hacks, muito famosos na década de 80. Quem acompanhou bandas como Mr. Big, guitarristas como Paul Gilbert, esses caras usavam muito os hacks ou hacks, né? Os sistemas de hacks são os que permitem maior customização, pois permitem usar módulos de pré-amplificador, potência e periféricos, efeitos e outros de marcas diferentes, ampliando as possibilidades sonoras. É um sistema prático para shows e gravações, pois podem ter todos os seus comandos controlados por uma pedaleira MIDI. Os hacks, você pode, por exemplo, colocar um pré da Marshall com um power Mesa Boogie. Eles fabricam, acho que até hoje, né? Então você pode... John Petrucci, em um dos vídeos de uma das turnês do Dream Theater, ele mostra lá e ele está usando um hack bem parecido com esse aqui. Não sei se vocês estão vendo esse amarelinho aqui, ele é, por exemplo, um pré chamado JMP1 da Marshall, ficou muito famoso na década de 80. E você tem uma potência aqui embaixo da Mesa Boogie, tá? E os outros aqui são efeitos. Às vezes o cara tinha um hack só de delay, outro um hack só de reverb, outro hack só de chorus. O Petrucci usava um hack de wah-wah. Aí o pedal de wah-wah dele não tinha efeito de wah-wah. O wah-wah vinha do hack. Aí ele selecionava lá um wah-wah programado, né, para cada música, porque ele muda de timbre de wah-wah de acordo com a música. O pedal dele na realidade era só um controlador, só controlava o efeito, né? É interessante também, tá? Então os hacks têm essa possibilidade. Hoje os hacks caíram um pouco em desuso. As empresas não têm usado muito, porque pela questão que é grande, é pesado, é caro, enfim. E hoje a galera tem diminuído cada vez mais, tem usado muito simulador, tem usado os campers da vida aí, e outros equipamentos aí bem legais. Mas é uma opção também os hacks. Sobre os painéis de controle, geralmente no amplificador você vai ter o grave, médio, agudo, volume. E alguns vai vir com botão de ganho. Grave, médio, agudo você vai ter equalização clássica, né? É interessante que quando você coloca tudo no meio, a gente costuma dizer que está flat. O que é flat? Você nem colocou grave e nem tirou. Nem colocou médio, nem tirou. Nem colocou agudo, nem tirou. Ou seja, está com a, entre aspas, a equalização padrão do amplificador da guitarra. Não está nem adicionando, nem tirando. Quando você roda para um lado, você acentua, ou seja, você adiciona aquela frequência, e quando você roda para o outro, você tira a frequência. E alguns amplificadores vêm com volume e ganho. O botão de ganho, geralmente, ele é ou para controlar o nível de entrada do sinal da guitarra no amplificador,
ou para controlar o nível de ganho da distorção, aí depende do amplificador. Às vezes tem amplificador que o botão de ganho faz as duas coisas que eu falei anteriormente. Serve tanto para controlar o nível de entrada do sinal da guitarra, quanto para controlar o nível de ganho no canal de distorção, porque tem amplificador que tem dois canais. Você tem um canal limpo, canal clean, né? E o canal distorcido, que é o canal que tem distorção. Tá? Essa quantidade de controles vai variar de marca, modelo do amplificador. Eu tenho um PIV aqui que ele tem um monte de coisa. Ele tem dois canais, cada canal tem uma chave de 3 posições, tem grave, médio, agudo, ganho para cada canal, é independente. Você tem um boost, você tem reverb, você tem um speaker out, que é uma saída com simulação de falante. Então, o amplificador é todo completão, ele é cheio de, costumo dizer, de get-get, né? Cheio de coisa. Você tem que ler o manual para entender, para saber timbrar. Você tem timbre, uma chavezinha para selecionar o nível de ganho. Você tem uma outra chave para selecionar o tipo de timbre, se você quer o timbre mais moderno ou um timbre mais vintage. Então, esses controles vão mudar. Mas os controles básicos é grave, médio, agudo, volume e ganho. É o que você vai encontrar na maior parte dos amplificadores, tá? Eu indico os alunos, quando vão começar a timbrar, aprender, quando não tem muita experiência, a timbrar primeiro guitarra e amplificador, só. Começa a trabalhar, antes de mexer com pedaleira, com pedal, timbra a guitarra e amplificador, saiba tirar um som legal da guitarra, porque os pedais vieram depois, os efeitos foram vindo no decorrer da história. Então, primeiro você tem que saber timbrar o principal, a guitarra, cabo e amp, tá? Então, gastem um tempo fazendo isso, que é interessante. Depois você vai ter os falantes, analisando o processo da amplificação do sinal da guitarra, temos o alto-falante. Os alto-falantes são transdutores eletroacústicos, ou seja, transformam a energia elétrica vindo do amplificador em energia sonora. Possuem uma bobina, um ímã e um cone. Cada falante é projetado para reproduzir melhor sua faixa de frequência, com muito mais rendimento, aproveitamento e sem distorções. Um alto-falante projetado para contrabaixo, por exemplo, será muito mais eficiente para trabalhar com as frequências graves do que um alto-falante projetado para guitarra. Tá? Isso é óbvio. Então é importante entender isso aí. Funcionamento dos alto-falantes. O alto-falante de bobina móvel são os mais comuns e são constituídos de cone, bobina, ímã, suspensão, que é a borda, e aranha, de acordo com a figura abaixo. Tá? Então isso aí é um corte lateral do alto-falante para vocês entenderem como que ele funciona. O movimento do cone se dá para frente e para trás. Ok? Aqui você tem a bobina, que é um enrolamento similar ao que acontece com o captador, né? O ímã que está aqui atrás, a aranha, que é essa partezinha que tem aqui atrás também, e o cone. Tá? A suspensãozinha, que alguns têm uma suspensão bem grande. Não dá para vocês verem aqui, mas eu tenho dois monitores da Behringer aqui do lado, de estúdio, que eles têm essa suspensão aqui de tipo um borrachado, então, que é para o cone poder movimentar bem. Então você bota o gravão aqui, ele movimenta bem. Né? Aliás, vocês devem ter percebido já que quanto mais você aumenta o volume da caixa de som, mais o cone vibra, então mais ele vai movimentar as camadas de ar, que vai gerar todo aquele processo que a gente viu. Tá? Então basicamente é assim que funciona um amplificador, né? Nesse processo aí ele vai fazer isso, ele vai pegar os impulsos elétricos que estão vindo do cabo, né, que vieram do captador, e vão pré-amplificar para depois jogar para a potência, para depois jogar para o falante, e o alto-falante vai fazer esse processo final. Aqui eu explico, ó. Como foi dito anteriormente, o captador converte a vibração da corda em impulsos elétricos de corrente alternada. O alto-falante é responsável por reconverter esses impulsos em som. O sinal de saída do amplificador é enviado a um enrolamento bobina que fica na base do cone e disposto entre dois polos do ímã. Isso faz a bobina gerar um campo magnético que interage com o campo do ímã. Na medida em que a tensão aumenta no enrolamento, ele é empurrado para longe do ímã, de acordo com o sentido da corrente, movendo o cone para frente ou para trás, gerando uma vibração. Esse movimento do cone cria uma compressão ou descompressão do ar, gerando assim as ondas sonoras que serão enviadas para os nossos ouvidos. Tá? Então, basicamente é isso aí que acontece quando você toca, ok? Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam aproveitar para perguntar sobre isso, sobre os amplificadores. Tranquilo, né? Então, beleza. Como vocês perceberam, a gente veio fazendo um caminho, né? Guitarra, aí passamos por todos os componentes da guitarra, falamos de ponte, tarraxa,
captador, chave seletora, madeira. Depois descemos, falamos do cabo na aula do Maurício e hoje falamos do amplificador, né? Então agora a gente vai começar a falar dos pedais na próxima aula. Aí eu queria combinar com vocês o seguinte: semana que vem é dia 30, queria dar uma folga para todo mundo aí e a gente voltar no dia 6, pode ser? Tudo tranquilo para vocês? Aí não se preocupe que não vai mudar nada, vocês não vão receber uma aula a menos, por isso não, a gente vai continuar no processo aí. Ok? Só vamos dar uma folga aqui, dia 30, para todo mundo dar uma descansada. Beleza então, meus amigos? Um bom Natal para todos. Bom Natal para todos aí. Que 2021 seja bem melhor e mais cedo que 2020. Tem que ser, cara. Amém. Tem que ser, bicho. Tem que ser. Vamos torcer e contar com a bênção de Deus nesse sentido aí, que esse coronga vai embora logo aí e a gente consiga voltar a tocar aí, voltar para os palcos, né? Shows, workshops, gravações, voltar a trabalhar tranquilamente e ter um pouquinho de paz, né? Bom Natal para vocês aí, para a família. Ótimo também. Valeu, Diego, Miguel. Bom Natal para todos. Valeu. Ricardo, até ano que vem então. Tamo junto. Até ano que vem. Valeu. Abração. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, Ricardo. Valeu, abraço.